Olá! Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o que muda no atendimento com abordagem sistêmica na advocacia. Quando um cliente procura um advogado para falar sobre um conflito, sobre um processo, normalmente ele já agenda o atendimento e ele se prepara para esse atendimento. Ele faz como se fosse um mapeamento, uma estrutura daquilo que ele quer contar para o advogado. Algumas vezes, inclusive, ele separa documentos que são importantes para ele, que ele gostaria que fossem esclarecidos. Algumas vezes também acontece que o cliente liga para o advogado num momento de extremo descontrole, num momento de desespero. Ou seja, em qualquer uma dessas situações, nós estamos trabalhando com um cliente em sentimentos secundários. Seja porque ele se preparou, ou seja, preparou as emoções, seja porque ele está envolvido em muitas emoções. E o conhecimento das constelações, o conhecimento do pensamento sistêmico, o conhecimento sobre a mente humana, auxilia o advogado a não entrar nessa conversa, não morder essa isca. Por que eu digo isso? Porque a raiz, a justa razão do conflito ou do processo não está nesse discurso do cliente. Está muito mais a fundo. A questão é, em relação a que ou para que esse cliente está nessa situação? O que levou ele a se conectar a uma outra pessoa e com ela desenvolver um conflito? Vamos imaginar assim, um cliente que procura você para receber uma dívida. A outra parte, inadimplente, não paga. A questão é, sim, nós temos do outro lado um devedor que não cumpre com a sua obrigação de efetuar o pagamento. E do outro lado, nós temos um credor que não recebe o seu crédito. Portanto, nós temos duas situações distintas. Uma situação é de quem não quer pagar e outra situação é de quem não consegue receber. E aí fica a pergunta: o que acontece com o seu cliente que ele empresta dinheiro ou vende um produto para alguém que não está disponível para pagar? Será que talvez o seu cliente não esteja num processo de compensação ou esteja num processo de lealdade parental, no sentido de não receber por aquilo que vendeu ou por aquilo que emprestou? E aí, quando esse cliente vem te procurar, ele está repleto de acusações, numa postura de vítima, em relação à outra parte, não tomando talvez responsabilidade sobre as suas ações, sobre como ele chegou nessa situação de emprestar dinheiro ou de vender um produto ou prestar um serviço para quem não estava disponível para pagar. Faltou percepção por parte do seu cliente? Ele fez um mau negócio? Ele não estabeleceu as regras do jogo? Quais foram as reais razões para seu cliente estar nesse conflito? A solução dessa situação está no cliente, porque foi ele mesmo que criou essa situação. E isso também se aplica para os conflitos entre casal, isso também se aplica para as relações de patrão e empregado, isso se aplica para todos os conflitos que envolvem processos, envolvem advogados. E no que isso ajuda? Ajuda a tirar o cliente desse estado de vitimização, desse estado de revolta, para que ele, com a sua ajuda, claro, você facilitando isso, juntos possam encontrar talvez uma boa solução, uma solução consensual para esse conflito. E levar o cliente também a entender as razões pelas quais o outro lado está onde está e faz o que faz, de certa forma também contribui para essa expansão de consciência. Porque a pessoa que não paga uma conta, ou a pessoa que está num processo de conflito, ela também, às vezes, está envolvida em sentimentos de compensação, em sentimentos de lealdade parental. Vou falar, por exemplo, dos atendimentos de casal. É muito comum
o cliente procurar o advogado como vítima, dizendo que ele não tem responsabilidade, que a culpa é da outra parte, que a outra parte isso, que a outra parte aquilo. Mas quando ele entende que ele, assim como a outra parte, veio de uma família de origem, e que nessa família de origem também podem existir conflitos similares ao que está acontecendo na sua família atual, ele entende que pelo menos ele é responsável por 50%. E esse cliente que se sente responsável por 50%, ele toma o conflito como sendo dele. E o que ele quer de você como advogado? Que você facilite a solução, ou que você leve ele até a justiça, para que na justiça ele encontre uma satisfação ou uma prestação jurisdicional. Mas ele não transfere para você a responsabilidade desses 50% que é dele. Cada dia mais eu percebo que no primeiro atendimento, na condução do processo, esse trazer o cliente para a presença, trazer o cliente para o seu estado de responsabilidade, torna a nossa profissão mais leve, torna a nossa profissão mais útil e o cliente também sai com um resultado jurídico, mas também com a sua consciência expandida. E ele olha para você como quem realmente fez um serviço de administrar para ele a justiça que ele tanto queria. Uma justiça coletiva, mas uma justiça também pessoal. E é isso. Espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos e estou aberta para sugestões para os próximos vídeos e assim eu posso chegar mais perto das suas expectativas e do que você quer, porque eu estou realmente a serviço. O que eu faço é só o que eu faço, mas eu contribuo com o que eu faço para melhorar, talvez, e ajudar naquilo que você faz. Um abraço carinhoso e, como hoje é domingo, boa semana a todos.